Igualdade de direitos. A expressão igualdade perante a lei é utilizada para garantir que as leis sejam formuladas e aplicadas de forma igualitária, sem tratamentos discriminatórios. Aristóteles via a questão do tratamento igualitário como forma de garantir justiça entre os homens e passou aos humanos um famoso preconceito: dar a cada um o que é seu. Porém, tal pensamento já pressupõe uma desigualdade que seria a formação das classes. Igualdade e suas relações com a liberdade. Primeiro, a igualdade em que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ao considerar esse tipo de igualdade pessoal, a consequência é que não pode haver a imposição dos valores ou julgamentos a terceiros. Ninguém deve impor sua vontade sobre os outros, nem mesmo em função de haver uma maioria para isso. O indivíduo deve ser governante de sua própria vida, desde que não interfira nos direitos alheios e assuma responsabilidade por meio de seus atos. Segundo, igualdade de oportunidades. Significa que a nacionalidade, etnia, sexo, orientação sexual ou religiosa, entre outros fatores, não pode determinar as oportunidades que possam ser abertas a uma pessoa. Apenas a capacidade e a forma como o indivíduo as aplicará podem determinar seu sucesso ou não. Terceiro, na igualdade substancial há quatro problemas fundamentais para a sua busca: o desincentivo para a busca por maior produtividade, o risco moral de perda do senso de responsabilidade individual, a consequência do aparato burocrático de bem-estar que tende a não beneficiar os mais pobres e a criar uma casta privilegiada. E por fim, caso a ideia seja levado até as últimas consequências, o resultado é um estado de terror. Os princípios da igualdade estão prescritos exemplificativamente em 3 artigos, que se atribuem sobre 7 temas. São eles: igualdade racial, de gênero, de credo religioso, jurisdicional, trabalhista, política e tributária. A luta pela igualdade racial seria que, desde a abolição da escravatura em 1888, o mundo ainda não se libertou completamente do preconceito e algumas antigas práticas. Dados da Oxfam, Unidade Humanitária do Reino Unido, calcula que o salário dos negros e brancos irão se igualar só daqui a pelo menos 72 anos. As medidas levantadas indicam que brancos ganham o dobro em comparação aos negros. Pensando nisso, o cientista político ressalta os principais motivos do tamanho da diferença entre brancos e negros. Negros têm, em média, escolaridade muito mais baixa que a dos brancos. Pais de negros têm pior formação e há muita discriminação racial, questões que são dever do social e governamental. Essa igualdade racial veio para tentar combater essas diferenças, quebrar paradigmas e dar mais oportunidades, principalmente de voz a eles. A igualdade de gênero seria onde todo o trabalho de igual valor corresponderá a salário igual, sem distinção de sexo. Se o trabalhador executa trabalho idêntico, o salário será o mesmo desde que guardadas suas proporções legais. Ainda que o gênero seja expressado de forma diferente em diferentes culturas e o grau de subordinação das mulheres varie ao longo do tempo e espaço, é muito complicado encontrar alguma em que as mulheres tenham mais vantagens políticas e sociais que os homens. Um exemplo deste desequilíbrio ou desigualdade de gênero é repetido nos altos índices de violência contra as mulheres: abuso sexual, sequestros, estupros, agressões e violência de gênero, assédio sexual, etc. Por isso, estão lutando para que os direitos sejam igualitários. A igualdade de credo religioso preza por afirmar que os crentes de todas as religiões e crenças circulares deveriam poder viver pacificamente com seus direitos garantidos pelo Estado, sem presumir qualquer religião nacional ou patrocinada pelo Estado. Religiões e direitos humanos são frequentemente vistos como conflitantes. É preciso não só liberdade religiosa, mas liberdade da própria religião. O direito à igualdade perante a lei estende-se ao sistema jurisdicional, ou seja, a igualdade será aplicada no caso concreto, bem como ocorre nos países que adotam o common law. O common law representa a lei dos tribunais, como expresso em decisões judiciais. Além do sistema de precedentes judiciais, outras características do direito comum são o julgamento por júri e da doutrina da supremacia da lei. As sentenças a serem aplicadas devem funcionar de forma igualitária para todos. Por exemplo, os réus podem utilizar todos os meios legais a fim de provar sua inocência,
Isso deve valer para todos sem distinção. A finalidade das leis deste artigo aplicam-se como exigências legais para que alguém possa ter uma profissão e exercê-la pacificamente, impedindo as discriminações e o arbítrio entre os tipos de trabalhos, podendo então ser assegurados seus direitos de acordo com a sua ocupação. Quando falamos de direitos trabalhistas, isso quer dizer que a empresa tem uma série de deveres que precisam ser cumpridos para que não tenham problemas, como multas e processos judiciais. Um exemplo de acontecimento comum seria de discriminação por meio da remuneração, sendo que o correto é que na idêntica função, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador e na mesma localidade deverá corresponder a um igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. Em primeiro lugar, a igualdade política se refere aos direitos das pessoas. Elas não devem ser excluídas, ou seja, discriminadas seja por qualquer motivo, gênero, cor, orientação sexual ou classe social. Por exemplo, não é permitido que se negue uma vaga de emprego a uma pessoa negra ou transexual, mas isso acontece com frequência. Também é proibido que duas pessoas que exerçam a mesma função tenham salários diferentes. Um deles é o das mulheres. Muitas delas ganham menos que homens só porque são mulheres. Isso mostra que a igualdade política não é conquistada simplesmente quando se escreve uma lei, mas que é preciso uma mudança no comportamento e no pensamento de nossa sociedade, que não é nada igualitária. É por esse motivo que a igualdade política não é só igualdade de direitos, ela é igualdade de tratamento, igualdade de acesso aos serviços públicos e ao mercado de trabalho, igualdade material, etc. A igualdade política ocorre quando as pessoas, com suas mais diversas características, partem do mesmo ponto e podem chegar ao mesmo lugar, isto é quando todos possuem educação, saúde, moradia, qualidade de vida e o respeito das outras pessoas. Se uma pessoa não tem acesso a serviços públicos básicos, se não tem sua identidade respeitada por todos ao seu redor, se não consegue vagas no mercado formal de trabalho e enfrenta obstáculos todos os dias para simplesmente sobreviver, é impossível que ela consiga competir com alguém que não sofreu nenhuma dessas violências e privações. Essas pessoas não têm igualdade do ponto de vista político, então não partem do mesmo ponto, e por isso dificilmente poderão chegar ao mesmo lugar em termos de poder, renda e reconhecimento. Igualdade tributária. Os tributos seriam os impostos, as contribuições que os estados impõem. Essas taxas são um tipo de homenagem feita em reconhecimento ao trabalho de uma pessoa. Porém, esses tributos acabam gerando muita desigualdade e que são necessárias reformas tributárias para melhorar esse aspecto. É preciso modificar muito o sistema de tributos que o Brasil cobra de seus cidadãos, adequando às necessidades da sociedade. O problema é que o governo brasileiro, em nível federal, estadual e municipal, até o momento não consegue controlar suas despesas. Então, os impostos só aumentam a cada dia, os salários diminuem e a qualidade dos serviços prestados por a maioria dos estados não são dos melhores.